Bom, sobre a atividade de gramática, vocês estão percebendo que o estudo dos verbos é um estudo bastante intenso e extenso, não é mesmo? Porque nós começamos a ver os verbos logo na primeira semana em que saímos para essa quarentena e ainda não terminamos, mas isso é normal, porque é um conteúdo trabalhoso, né, muito importante. O que nós estamos vendo aqui vai servir de base para vocês no oitavo, no nono ano e pelo resto da vida, né? Porque o estudo do verbo, dos verbos, das formas verbais, os tempos e os modos, ele é essencial para a língua portuguesa de maneira geral. Então, só retomando um pouco o percurso que a gente fez até aqui. Nós começamos o estudo dos verbos falando da estrutura, né, dos verbos. Então, nós falamos ali de três estruturas que formam os verbos, que era o radical, que é a parte que não se modifica, independentemente do tempo verbal em que o verbo está. Nós falamos da vogal temática, que também é algo constante, né? E a gente identifica a vogal temática a partir da forma infinitiva do verbo. E depois falamos das desinências. Neste momento, neste primeiro momento, falamos das desinências, mas não nos aprofundamos nelas, né? Falamos apenas que as desinências, elas vão se modificar de acordo com a flexão do verbo. O que eu quero dizer com flexão do verbo? O verbo, ele é um tipo de palavra, vamos dizer assim, que pode ser flexionado de algumas maneiras. Vamos retomar o adjetivo, que é uma palavra que vocês, um tipo de palavra que vocês conhecem bem, viram no sexto ano, retomamos um pouquinho no sétimo. O adjetivo é a classe gramatical que tem como principal função caracterizar os seres, né? Então, se eu digo a menina é inteligente, esse inteligente é o adjetivo aí que está caracterizando essa menina, certo? Os adjetivos, eles podem ser flexionados em número, em grau e em gênero, certo? Bom, em número é quando eu uso ou singular ou plural. Então, bonitas, bonita, certo? Bonitas seria o plural, bonita ou singular. Em gênero seria o masculino e o feminino. Bonito, masculino, bonita, feminino, certo? A flexão de grau eu não vou entrar nessa questão agora, porque eu não me recordo se vocês viram isso no sexto ano ou não. Mas eu acho que o exemplo já valeu aí dos adjetivos. Então, isso é flexionar, tá? O verbo, ele também pode sofrer flexão de número, de pessoa. Bom, vamos ficar com número e pessoa. Bom, tempo e modo também, vai, já vamos falar de todas as flexões então. A flexão de número e pessoa, ela acontece porque a forma verbal ela pode estar no singular e ela pode estar no plural. Só que essa forma verbal vai estar no singular ou no plural dependendo da pessoa na qual ela está sendo empregada, certo? Então, se eu digo eu canto, o verbo cantar está flexionado na primeira pessoa do singular. Então, ele está na primeira pessoa, essa seria a flexão de pessoa, e a flexão de número é singular. Mas se eu digo eles cantam, eu estou flexionando esse verbo na terceira pessoa do plural. Então, na flexão de número, essa forma está no plural e está na terceira pessoa, certo? Essa seria a flexão de número e de pessoa. Depois nós também temos a flexão verbal de tempo e de modo. Porque o verbo, ele vai ser flexionado, ele vai ser utilizado em diferentes modos verbais. Então, no sétimo ano nós estamos vendo o modo indicativo, que vimos na semana passada, e nessa semana veremos o modo subjuntivo,
certo? Há um terceiro modo na língua portuguesa, mas esse terceiro modo, o imperativo, será visto apenas no 8º ano. Tudo bem? Então, o verbo vai se flexionar de acordo com o modo verbal e também de acordo com o tempo verbal. Que tempo verbal? Passado, presente e futuro. O passado também pode ser chamado de pretérito. Então, se eu digo eu cantei, eu estou flexionando o verbo na primeira pessoa do singular no pretérito perfeito, do modo indicativo, certo? Então, essa seria a flexão verbal. As desinências vão indicar a flexão verbal, vão indicar em que pessoa o verbo está sendo flexionado e em que tempo e modo este verbo está sendo flexionado. Por isso que lá na primeira aula sobre verbos, sobre a formação dos verbos, nós não nos aprofundamos nas desinências. E aí na aula da semana passada, quando na videoaula a professora destaca as formas como os verbos terminam ali nas diferentes flexões, ela está querendo chamar a atenção de vocês para as desinências verbais. Ela está querendo dizer, vejam, alunos, a forma como o verbo termina aqui é a desinência do verbo, e essa desinência vai indicar que esse verbo está em determinada pessoa, em determinado tempo verbal. Tudo bem? Então, o que vimos de verbo, por enquanto, foi isso. Aí, semana passada, ela explicou que o modo indicativo é um modo que indica certeza, são fatos reais, fatos que estão acontecendo, que acontecem ou acontecerão, né? Aconteceram. E ela explicava que nós temos 6 tempos verbais no modo indicativo. 3 deles são pretéritos, ou seja, passado, o passado mais que perfeito, que é um passado anterior, ele é mais distante. O passado imperfeito, que indica uma ação que não foi concluída no passado, ou um hábito no passado, e o pretérito perfeito, que é uma ação iniciada e concluída no passado, ou um evento, algo que aconteceu uma única vez, que não era um hábito. O presente, que vai comunicar ações que acontecem no momento da fala, ou que são hábitos atualmente, cotidianos, indicam uma rotina. E aí nós temos 2 tipos de futuro. O futuro do pretérito, que é um futuro que vai se realizar com uma condição anterior no passado. Ele depende de algo no passado. E o futuro do presente, que é um futuro que realiza-se a partir do presente. Que normalmente a gente emprega com locução verbal. Eu vou viajar, mas seria eu viajarei, certo? Então, isso foi a aula passada. Verificando as tarefas de vocês, eu achei que não houve muita dificuldade, mas gostaria de comentar com vocês 2 questões. A questão 2A, da página 42, né? Em que ele fala assim, ó, observe a fala do vidente nos 3 primeiros quadrinhos. Em que tempo verbal, em que modo o vidente anuncia as ações futuras de seu cliente? Justifique sua resposta com expressões do texto. Então, aqui era importante que você percebesse que o vidente estava usando o modo indicativo, porque o vidente precisa demonstrar certeza no que ele está falando. Ele não pode, para ser vidente, mostrar para o seu cliente que é uma possibilidade vaga, que ele tem dúvidas, que é algo questionável. Então, ele usa o modo indicativo para indicar essa certeza. E ele utilizava-se do futuro do presente, né? Por quê? Porque o futuro do presente é esse futuro que vai acontecer, né? Que pelo menos ali no momento da fala eu tenho certeza de que aquilo vai se realizar. É diferente do futuro do pretérito, porque o futuro do pretérito depende de algo no passado, certo? Então era importante você notar aí a diferença entre os 2 tipos de futuro e entender
que o modo indicativo é esse modo que denota certezas, tudo bem? A outra questão que eu queria comentar é a questão de número 3, que trazia um questionamento sobre o uso da forma simples do futuro do presente, do modo indicativo, ou a forma da locução verbal, né? Então, você será um inventor, você vai criar um movimento. Qual dessas duas formas é mais empregada por nós? A forma mais empregada por nós é, de fato, a locução verbal, né? Nós usamos pouco a forma simples, certo? Mas as duas querem dizer a mesma coisa. No entanto, nos textos escritos, podemos pensar que talvez a forma simples seja mais indicada porque ela denota uma linguagem um pouquinho mais cuidada, né? E menos informal. Tudo bem? Mas claro que no nosso dia a dia podemos utilizar a locução verbal e ela não é errada, né? Não é um desvio da língua padrão. Ela é completamente correta, mas talvez um pouquinho mais informal. Tudo bem? Eu também postei o gabarito dessas questões e qualquer dúvida vocês podem me consultar pelo fórum de dúvidas, tá bom?